Iremos dar início a essa nova sessão com um pouco de atraso, isso tanto devido à dinâmica que tem sido implementada tanto nas sessões anteriores, com muitas questões e muitos debates, portanto acabou por atrasar por arrastamento essa sessão. Nós iremos dar início com dois apresentadores, à minha direita, tanto o Dr. José Brito e à minha esquerda o Dr. Mandi Biai. Como eu disse, o tema a ser tratado é revisitar a visão da estratégia de transformação de Cabo Verde. Iremos iniciar com o Dr. José Brito, que em princípio irá dispensar tanto a apresentação, portanto, provavelmente terá sido tanto uma das melhores escolhas ou uma das escolhas mais felizes tanto para apresentar esse tema, por ter sido uma figura que vem acompanhando e vem participando nos processos de decisão relativamente à transformação e desenvolvimento de Cabo Verde desde os primórdios da sua independência. Foi o ministro encarregado na área de planeamento durante o governo da Primeira República, também participou enquanto ministro da Economia e também tanto na área dos negócios estrangeiros durante tanto a Segunda República, que nós estamos vendo no governo do primeiro-ministro José Maria Neves. Não só tanto no setor público, mas também no setor privado, tem uma longa experiência, seja tanto aqui no país, seja também além fronteiras. E, sem mais delongas, tanto irei passar a palavra para o Dr. José Brito, que irá fazer a sua apresentação. Obrigado. Boa tarde a todos. A minha intervenção no programa inicial era para fazer no início, para dar uma visão global do nosso fórum, mas tendo em conta, portanto, um certo número de outros assuntos, portanto, tivemos de adiar neste momento. Mas esta apresentação é também uma entrada para as discussões que vamos ter a nível dos workshops. Há um certo número de workshops previstos e neste workshop de hoje à tarde vamos discutir do futuro de um certo número de setores-chave para o desenvolvimento de Cabo Verde. Por ter participado ativamente no fórum, do primeiro fórum de 2003 e também, portanto, neste segundo fórum, eu queria trazer aqui a nossa experiência, digamos, como é que, para permitir às pessoas, possivelmente, que não têm todo este background, de entender porque estamos aqui neste momento. Portanto, vou fazer uma apresentação falando do nosso processo estratégico que levou a 2003. Falaremos de visão e estratégia de transformação para terminar sobre como é que vamos acelerar a estratégia de transformação. Em 2003, tivemos, portanto, esta situação, consciente que estávamos no fim do modelo e tínhamos várias opções a seguir. E era importante ter uma visão e, como foi dito, tanto se não sabemos onde é que vamos, qualquer caminho serve. Mas as opções que tínhamos em 2003, tínhamos três opções, reduzimos isto em três opções. Ou continuamos com o velho modelo do APD de imigração, das remessas de imigrantes, e aí íamos, portanto, sem uma situação muito grave no futuro de Cabo Verde,
ou fazemos algumas reformas, tentamos melhorar o nosso desempenho, e aí continuamos mesmo assim a manobrar transformação, ou fazemos uma transformação do país. E, aliás, é neste momento que foi utilizado o termo de transformação para diferenciar de reformas, porque havia necessidade realmente de rever o modelo de Cabo Verde. O processo estratégico geralmente tem várias fases, digamos. Tentar apresentar para pessoas compreender, digamos, porque é que chegamos lá. Portanto, temos de analisar o nosso ambiente, digamos, há todo um trabalho que tem de ser feito. Depois, temos de formular uma visão. E o que é que estamos a ver aqui? Se não remamos no mesmo campo, portanto, isto não vamos de lugar nenhum. Portanto, isto que é grande. A visão é fundamental para saber onde vamos. E depois, portanto, podemos entrar numa análise estratégica e depois de implementação. É o processo metodológico que seguimos para elaborar a estratégia de transformação. A visão é a tensão entre vários aspectos do que podemos fazer, portanto, a análise SWOT, do que queremos fazer juntos e do que o nosso ambiente nos permite. Portanto, é esta tensão entre, portanto, os três aspectos, o que é que eu quero, o que é que eu posso e o que é que eu tenho com permissão, portanto, que surge a visão, digamos. É isto que definimos em 2003. Eu queria lembrar isto aqui para toda a gente ver a atualidade do que foi decidido em 2003. Que definimos, portanto, como uma nação inclusiva, justa e próspera, com oportunidade para todos. Isto é a visão e definimos a nossa missão, que é de construir, portanto, uma sociedade solidária de paz, justiça social, democracia aberta e tolerante, de construir um país aberto ao mundo, com um sistema produtivo forte e dinâmico, assente na valorização do seu capital humano, capacitação tecnológica e na sua cultura. E também construir um país dotado de um desenvolvimento humano durável, com desenvolvimento regional equilibrado, sentido estético e ambiental, baseado numa consciência ecológica desenvolvida. Aqui, o que foi aprovado, portanto, no primeiro fórum. Não vejo, digamos, se há grande mudança, se eu puder interrogar as pessoas, se é isto que queremos como Cabo Verde amanhã, eu penso que todos nós queremos este Cabo Verde, indiferentemente do partido, do que estamos, portanto, se queremos realmente o melhor para o nosso país, eu penso que todos nós sonhamos de ter estes tipos de país. E, para fazer isto, pensamos como é que vamos desenvolver para justamente chegar a esta visão. E a localização, o meu amigo Alberto falou ontem, digamos que não é o turismo, mas a localização que o elemento, o fator estratégico de Cabo Verde, sim, em 2003, o que é que dissemos? Isto é uma apresentação que fizemos em 2003, porque Cabo Verde finalmente todo girou à volta, digamos, de sua localização. No século XVI com a escravatura, no século XIX com o shipping e o carvão, no século XX, digamos, as viagens aéreas e agora o turismo no século XXI. Sempre a localização de Cabo Verde foi no centro da nossa estratégia e das possibilidades de desenvolvimento de Cabo Verde. E para saber onde é que vamos, portanto, e verificamos a experiência dos outros, que são os países que foram capazes de transformar as suas economias e sociedades, são aqueles que desenvolveram as suas vantagens competitivas em áreas-chave. Portanto, isto é a lição que aprendemos. E evoluímos, digamos, pensando as nossas vantagens comparativas, a localização, o mar, o clima, e as vantagens competitivas, portanto, na altura, portanto, identificamos três grandes fatores,
rede, portanto, das relações de parceria estratégica de Cabo Verde, a boa governação e os recursos humanos. 3 fatores que necessitam, portanto, de ser trabalhados para criar competitividade. E o futuro de Cabo Verde deve ser justamente esta relação entre os fatores comparativos, que é um dado que não podemos mudar, e os fatores competitivos que temos de criar. É na base disto que criamos, portanto, muita gente pergunta, mas não há nada escrito sobre a estratégia de transformação. O que é a estratégia de transformação? Nós trabalhamos na base de um slide. Portanto, não era necessário escrever mais. A questão é como é que internalizamos, digamos, esta estratégia a nível de todo o país. E o que é que fizemos? Portanto, através do desenvolvimento dos fatores de sucesso, o governo trabalhou, portanto, para melhorar as infraestruturas, o capital humano, a boa governação, o reforço do setor privado e a relação da nação global. Surgiu esta ideia de nação global neste período e foi feito, digamos, como prioridade, e definimos um certo número de setores que hoje chamamos cluster, onde devemos trabalhar para desenvolver, alargar a base produtiva de Cabo Verde. Podem verificar a maioria destes fatores deriva, portanto, das vantagens comparativas de Cabo Verde. A nossa cultura, a nossa localização, etc. Identificamos um certo número de clusters. Hoje, portanto, se questiona, há muitos clusters, mas isto é um outro debate, mas a ideia é justamente aproveitar, portanto, este setor onde podemos desenvolver fatores competitivos para justamente criar o crescimento e a transformação necessária. Portanto, o crescimento aparece efetivamente como uma consequência justamente de políticas em geral. Hoje, em 2014, portanto, após 10 anos, digamos 11 anos de transformação, quais são as questões-chave que temos para responder? Primeiro, a questão, que era um dos objetivos deste fórum, que lições aprendemos com isto? Portanto, em 11 anos, portanto, aprendemos muita coisa. Portanto, primeiro, tirar as lições. Depois, pensar no futuro. Portanto, que futuro reserva Cabo Verde e quais são os futuros possíveis? E quais questões estratégicas, porque uma vez pensando o futuro, temos de sempre pensar como chegar neste futuro e, neste caso, portanto, o que é que devemos, quais são as questões estratégicas por resolver para enfrentar com sucesso e criar o futuro desejado. Hoje, a nossa visão, para nós, há um elemento a mais que podemos acrescentar, que foi lançado, mas a nação inclusiva, justa, próspera, para oportunidade para todos, é algo que eu penso que é um consenso nacional. E acrescentou-se um país desenvolvido. E verificamos hoje que no fórum, em todo o processo para chegar ao fórum, embora, portanto, há pessoas que pensam, possivelmente 2030 é muito perto para chegar lá, mas é evidente que todos nós queremos ser um país desenvolvido. Isto não há dúvida qualquer, ser também aí opinião, isto gostaríamos. Alguns dizem que sonho, hoje outros podem dizer que uma ambição que cria tensão para mudar, transformar o nosso país. Isto é a Cabo Verde que nós estamos a sonhar e que trouxemos aqui para justamente ver a sua felicidade. Para chegar lá, digamos, mais uma vez, estamos a falar em termos metodológicos, a reflexão estratégica. O que devemos, quando falamos do futuro, ninguém pode prever o futuro, isto é evidente, mas podemos construir o futuro, isto é um elemento. Depois, o futuro finalmente, pode ser todo. Não há um futuro, o futuro é todo.
mas há determinados fatores que têm maior influência, digamos, para dar um futuro determinado. E, portanto, por isso que a primeira análise a fazer é quais são os fatores-chave que podem influenciar o futuro de Cabo Verde. Isto é o primeiro elemento. E, a partir daí, também, a segunda etapa da reflexão é dizer quais são as incertezas críticas. Porque há coisas que podem ir numa direção e numa outra direção. Nós fizemos o trabalho em Côte d'Ivoire em 94, 95, digamos, no momento que Côte d'Ivoire era o máximo do país melhor. E nos cenários que desenvolvemos, um dos cenários era o golpe de Estado. Fomos chamados na presidência para dizer como é que, ou seja, esta equipa está a falar de golpe de Estado em Côte d'Ivoire, este país tão estável do nossa região, etc. Isto é impossível. Nós dissemos, não dissemos que vai haver golpe de Estado. Dissemos que um dos elementos essenciais, incerteza, era a evolução da governação do país. O facto, portanto, de ir numa determinada direção. Se deixarmos ir nesta direção, poderemos ter uma situação extrema que não queremos. E a vantagem da análise do futuro é, se não queremos isto, o que é que devemos fazer para impedir que isto aconteça? Portanto, é também um aspecto de gestão do país. Portanto, temos de tentar identificar essas incertezas para ver, portanto, como é que pode evoluir o país. Daí, a partir daí, geralmente, portanto, pode-se criar os cenários e, a partir do cenário escolhido, digamos, fazer, portanto, as questões, identificar as questões estratégicas. Quais são os fatores que podem influenciar o futuro de Cabo Verde? Começar aqueles que têm um grau de incerteza baixo, que são coisas que se pode prever. São fatores que podem influenciar, mas as incertezas são... Bom, a qualidade da governação depende de nós, podemos avançar. A disponibilidade das infraestruturas, a estabilidade na região da CDAO, portanto, alterações climáticas, são elementos que não são críticos, digamos, em termos de influência no futuro. Os outros fatores de grau de incerteza médio são, portanto, a capacidade de financiamento do desenvolvimento, a paz social, portanto, através de inclusão social e criação de emprego, a efetividade do sistema bancário, a efetividade da diplomacia económica e a capacidade de desenvolver parcerias estratégicas, são os elementos essenciais, mas com um grau de incerteza podemos avaliar de médio. E identificamos que os fatores-chave de alto grau de incerteza são dois elementos. A capacidade de competir, através da eficiência, qualidade e relevância da educação, inovação e reforço do setor privado nacional, com fator interno. E outro fator que é para nós também de certa incerteza, que é, portanto, a evolução do ambiente económico internacional, sobretudo que não podemos agir sobre esta situação internacional, mas sabemos que ele tem um impacto sobre o nosso futuro. É aí que nós escolhemos, portanto, duas incertezas críticas e falaremos sobretudo, já que o outro do ambiente internacional não podemos agir sobre isto, portanto, fazemos o que sobre o qual podemos agir, que é a capacidade competitiva de Cabo Verde. Analisando, portanto, a parte da nossa capacidade de criar competência no país e a problemática das inovações e da eficiência. São os elementos críticos, portanto, que pode ditar o futuro de Cabo Verde. Na base de um trabalho que já realizamos com o BAD e utilizando, portanto, a metodologia dos futuros, analisamos, portanto, esta capacidade competitiva de Cabo Verde pode ser fraca ou forte e o ambiente económico internacional pode ser também
a recessão, o boom económico. Portanto, temos de tentar criar cenário na base disto. O primeiro é a capacidade competitiva fraca de Cabo Verde com uma recessão internacional. Se temos os dois elementos juntos, nós chamamos, portanto, este cenário a virtude do Atlântico. Cabo Verde é oprimido por múltiplas crises, a visão da transformação atrofiada, com a liderança da nação incapaz de responder aos desafios dos tempos. Este é um futuro possível, se acontecer, efetivamente, a fraca capacidade de competitividade de Cabo Verde associada com uma crise internacional. O outro futuro, onde, portanto, a situação internacional está muito melhor, mas nós internamente não temos capacidade de gerir as coisas. Chamamos este cenário, portanto, a tartaruga do Atlântico. Cabo Verde está como uma tartaruga entre mar e terra, ele está sobrevivendo, somente graças a uma economia global dinâmica, mas incapaz de fuga, portanto, tartaruga que fica sem poder sair à terra nem continuar. Portanto, este é também um futuro possível. O terceiro é a situação internacional está má, mas temos boas políticas, temos capacidade de competir e repouso, portanto, do Atlântico. Cabo Verde está bem preparado, procurando e aproveitando como um repouso, portanto, as oportunidades num ambiente económico global em crise. Isto também é um futuro possível. O melhor futuro, eu penso que todos nós queremos, é ter boas políticas e um ambiente internacional muito bom. E chamamos isto, portanto, o tigre do Atlântico. Cabo Verde é uma estrela no Atlântico médio e entrou no mercado global a vencer com serviço baseado no conhecimento. Este é certamente o futuro que todos nós desejamos, digamos, que gostaríamos de ser este tigre do Oceano Atlântico Médio, digamos. E Cabo Verde a entrar é a estrela do Atlântico Médio. E no mercado global, portanto, bem, este é o futuro que nós gostaríamos certamente de ter. Para tal, então, podemos fazer uma análise da nossa economia. Aí, no desenvolvimento, há 3 fases de desenvolvimento. Eu não gosto muito da discussão da fase de desenvolvimento, mas é claro que aqui temos de ver assim, esta análise em termos de fase. Sobretudo o que é utilizado pelo Global Index for Competitiveness, que é publicado regularmente, onde uma economia é vista em 3 etapas. A primeira etapa, que são os fundamentos da economia. Portanto, o assento da gestão do país está virado nas instituições, nas infraestruturas, na criação de um ambiente macroeconómico, a saúde e a educação de base. Este é o óbvio, praticamente, do desenvolvimento. Mas a condição para ter um desenvolvimento é realizar isto. Eu penso o que é que temos utilizado desde a independência. E hoje em dia podemos dizer que temos instituições que funcionam, temos infraestruturas também com um certo nível de utilização, um ambiente macroeconómico está bem, e os recursos humanos, já fizemos grande esforço para desenvolver este recurso humano. Mas, a partir daí, é evidente que, se deixarmos assim, vai ser o fim do modelo também. Do mesmo que quando falamos do fim do modelo do APD, se continuarmos assim, eis que a mensagem principal que justifica também este fórum é passar na próxima fase. A próxima fase é definida como uma economia impulsionada pela eficiência. É isto que queremos entrar lá dentro. Esta economia impulsionado pela eficiência, tem alguns fatores característicos desta economia. É um ensino superior e formação técnica de top, first class, a eficiência do mercado do trabalho, portanto, tem de funcionar melhor, bem, e a eficiência do mercado dos bens materiais, que em Cabo Verde não se coloca muito.
mas também o desenvolvimento do mercado financeiro. Nós, se verificamos, é um mercado financeiro primário, digamos, com alguns bancos comerciais, e já estamos a ver os limites do nosso sistema financeiro atual. Falamos muito por causa do acesso ao crédito, que não permite de financiar realmente o desenvolvimento. Temos de ter um sistema financeiro muito mais elaborado. Existe hoje, portanto, outras possibilidades de desenvolver o sistema financeiro. Estamos a trabalhar, por exemplo, no mobile money, a possibilidade de introduzir o crowdfunding, outro sistema de financiamento. Portanto, há necessidade realmente de rever o mercado financeiro. Portanto, criamos a Bolsa de Valor, mas temos de aprofundar mais o sistema. E, portanto, a preparação tecnológica, a tecnologia chave nesta fase. E a dimensão do mercado. Nós, muito rapidamente, vamos entrar num sistema onde, se ficamos dentro do mercado de Cabo Verde, um mercado que não é portador de crescimento. Portanto, teremos de encontrar via para aumentar o nosso mercado. Isto é a tal integração regional do que falamos há bocadinho. Portanto, esta fase, digamos, que é baseada na eficiência que estamos a entrar agora, digamos, é fundamental. Por isso que nós dissemos e concordamos com o Gualberto Rosar que é necessário criar os consensos nacionais, porque a eficiência é uma mudança de atitude, sobretudo, e mudança de atitude significa, portanto, algo de muito mais difícil que simplesmente investir em fatores. E que necessita, sobretudo, um certo número de reformas, e as reformas necessitam absolutamente de consenso. Não são consensos a atingir, como disse o Alberto, a partir de 2016, mas eu acho que desde já, e este fórum é também um processo de criação deste consenso. E depois, quando chegaremos lá, portanto, nós pensamos em outra fase, que já entramos num certo sentido, digamos, que é uma economia impulsionada pela inovação. Isto, os países desenvolvidos, é isto, digamos, é impulsionado. Vemos hoje exemplo que o Luxemburgo deu, portanto, do Luxemburgo, o que foi dado da Alemanha, digamos, este tipo de economia baseada na inovação que dá uma certa sustentabilidade ao aumento do crescimento. É a sofisticação dos negócios, a inovação, os elementos essenciais para esta forma. Portanto, resumindo, nós estamos a sair de um modelo e, neste momento, temos de tomar consciência que o problema fundamental de Cabo Verde é como é que vamos fazer a transição para esta economia impulsionada pela eficiência. Tudo tem de ser na base de eficiência. E aí, portanto, não sei se está muito visível na escada, eu tentei de pôr, portanto, temos de resolver um certo número de questões estratégicas, os desafios-chave que dizíamos. O primeiro está no primeiro passo, portanto, que há, é redefinir as prioridades a fim de reorientar e dar um novo dinamismo à nossa agenda. Portanto, neste momento, é o que é que estamos à procura, redar, portanto, um novo dinamismo à estratégia de transformação. Depois, teremos de resolver a questão de financiar o desenvolvimento sem pôr em causa os fundamentais. Nós já verificamos, portanto, redução do APD, as limitações do endividamento, portanto, não podemos obter o financiamento pondo em causa os equilíbrios macroeconómicos, e são elementos essenciais que temos de conservar, mas temos de encontrar novas formas de financiamento. Aliás, verificamos, na Primeira República, quando conseguíamos $50 mil num investimento, era muito dinheiro para um projeto. Hoje falamos de 20, 30 milhões sem problema, e amanhã falaremos de projeto. Nós, o projeto, por exemplo, o projeto, se realizarmos os 100% de energia renovável, é $1 bilhão, mais de $1 bilhão. Portanto, estamos numa outra dimensão e temos de encontrar um sistema de financiamento para realizar isto. Depois, falamos muito neste fórum, construir um setor privado competitivo a nível mundial.
porque o nosso setor privado tem de competir, porque, como dissemos, temos de ganhar mercados. O aumento do mercado exige competitividade de quem que produz justamente os produtos para exportação. Depois temos de consolidar o alargamento da base produtiva, que dissemos, portanto, ultrapassar o turismo para ter uma base produtiva muito maior e ter justamente esta economia baseada na eficiência. Estes são os desafios chaves que temos de resolver para atingir a nossa visão. Portanto, a questão é, criamos a visão, mas o mais importante é como é que eu vou chegar nesta visão. Também temos de fazer algumas reformas. Portanto, estas reformas chaves. Reforma do mercado do trabalho, fundamental, digamos. Neste momento, o sistema, portanto, o nosso mercado de trabalho não permite a nossa competitividade. Isto é uma realidade. Não podemos fazer nada. Portanto, é fundamental termos a coragem de abordar esta questão e criar os consensos necessários, porque estamos a pôr em perigo a competitividade do nosso país. Outra reforma é criar as condições do clima de negócio. Temos de ter um clima de negócio que favorece efetivamente o investimento, sobretudo o investimento direto estrangeiro. A nossa Ministra das Finanças, ultimamente na Nigéria, utilizou um novo termo. Em vez de falar de investimento direto estrangeiro, temos de falar de investimento direto africano, porque ao nosso lado há muito dinheiro que circula e é possível encontrar financiamento, e daí que temos de dar mais atenção à nossa região. Portanto, outra reforma é a qualidade e a gestão das infraestruturas. Nós já temos infraestruturas, mas temos de utilizar melhor essas infraestruturas. De vez em quando fazemos infraestrutura, por exemplo, fizemos portos, mas não temos o equipamento mínimo que permite de multiplicar rapidamente a produtividade do porto para ser competitivo. Temos muitos aspectos que podemos fazer, que tem de fazer, de vez em quando fazemos investimento importante, mas fica sempre o pequeno investimento que muda completamente a vida das pessoas. Portanto, é fundamental identificar e trabalhar nisto. A administração pública, já foi dito, portanto, a reforma da administração pública. Cabo Verde está à frente de uma dupla situação, digamos. Primeiro, uma administração pública sempre habituada a mandar, digamos. É verdade que é a administração que tem dirigido, desde o início da independência, portanto, todas as atividades do país, e continuamos culturalmente o funcionar com esta mentalidade. Eu mando, eu decido, digamos, há esta mentalidade que continua, digamos. E, por outro lado, temos o setor privado que está habituado também a ver a administração fazer tudo e eles esperam a administração para fazer alguma coisa. Portanto, é isto que temos de lutar, esta dupla mentalidade anti-desenvolvimento que há. Eu mando, o outro não posso fazer nada sem o Estado. Sim, o privado pode ter iniciativa, mas ele tem de aceitar risco. E a administração pública, o seu papel é, antes de tudo, criar um ambiente favorável para o setor privado produzir bens a nível competitivo. E, portanto, a nossa posição é que nós não devemos deixar o futuro acontecer. É um elemento essencial que aprendemos no estudo do futuro. O futuro vai acontecer, mas se deixarmos acontecer, pode acontecer algo que não queremos. Portanto, não podemos e não devemos deixar o futuro acontecer. Temos de construir o futuro desejado por todos hoje, porque o futuro constrói-se hoje. E se falamos do futuro, é justamente para melhorar a nossa ação governativa de hoje. Portanto, é isto que é o elemento essencial. E a questão fundamental que desta senhora, portanto, a carregar a sua pedra, digamos, é que cada um de nós pode, o que é que podemos perguntar a todos ao sair deste fórum, o que é que cada um de nós pode fazer para atingir a visão de Cabo Verde
Cabo Verde desenvolvido em 2030. Porque não é um problema do governo, é um problema de todos, do setor privado, dos cidadãos, das empresas, de todos. E daí que a questão é se temos a visão, a vantagem da visão, é que não precisa cada vez mais reduzir a coordenação, o facto de ter muita coordenação, digamos. Cada um de nós tem de saber o que é que ele deve fazer para irmos na mesma direção. É isto que estamos à procura com este fórum e esperamos que todos nós poderemos trabalhar juntos para criar este tigre do Atlântico, digamos, alguém que está a carregar a lua, portanto, e Cabo Verde é isto. Estava a falar com uma amiga há bocadinho que diz que o Cabo Verde é um país de utopia, porque é por ter utopia, portanto, que nós lutamos para a independência. É por ter utopia que transformamos este país inviável em país viável. Portanto, nós somos um país que podemos, de facto, vencer a utopia. E daí que ser o tigre do Atlântico, com a chave do futuro, é de todos nós. E, portanto, muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Dr. Vítor, pela excelente explanação. É tão boa quanto extensa. Temos a limitação do tempo, mas tomou-nos cerca de 30 minutos. Mas eu acho que foi interessante, tanto pelas questões tanto colocadas pelo orador, desde a visão estratégica, tanto baseada tanto a visão de estratégia tanto de desenvolvimento apresentada na altura em 2003, do qual também ele fez parte, e de onde o país tanto, se debatia tanto, com uma série de questões tanto, relativas à ruptura com o modelo de desenvolvimento que funcionava até então, seja uma delas tanto assente no modelo com forte peso das remessas dos imigrantes na economia do país, que ainda continua, tanto, não obstante tanto, esse esforço de tentarmos diminuir tanto o peso, tanto essa dependência em relação às remessas dos nossos imigrantes. As reformas para a melhoria do desempenho do governo, tanto no sentido lato, seja no setor público, seja no setor privado, e as transformações tanto, do país de uma forma geral. E utilizou aqui tanto a metodologia da análise SWOT para tanto apresentar as ameaças, tanto os desafios tanto foram apresentados no momento e as oportunidades também que o país soube tanto ver e a partir daí tanto lançar uma estratégia de desenvolvimento para os anos tanto seguintes, tanto que chega tanto já tanto em 2014 e nós estamos a elaborar tanto uma nova fase, uma nova visão tanto dos desafios que nós iremos encontrar para o desenvolvimento sustentado da economia cabo-verdiana. E dos vários pontos tanto que aqui tanto ele apresentou, tanto há a destacar, por um lado, tanto aquilo que ele chama tanto as vantagens comparativas e também as vantagens competitivas do país. Seja tanto as vantagens tanto assentes na localização geoestratégica do país, tanto e no clima, seja tanto as vantagens competitivas ligadas à rede de contatos, que são extremamente importantes, à boa governação, que tanto já foi feito aqui várias menções por várias tanto, personalidades tanto, sobre o estágio da boa governação, que era reconhecida internacionalmente pelos tanto, sucessivos governos tanto, de Cabo Verde, tanto, tem feito tanto, boas práticas a nível da governação, e também um dos pilares tanto essenciais do nosso desenvolvimento, tanto que se assenta no desenvolvimento dos recursos humanos. Portanto, para mim, tanto, essa tanto, é uma das questões essenciais e tentarmos tanto analisar e ver tanto como equilibrar tanto uma visão, tanto estratégia de desenvolvimento do país, assente na infraestruturação do país, que tem sido tanto feito e tem sido alargado, e também, por outro lado, dar tanto um maior suporte ao setor privado, ao desenvolvimento tanto do emprego e ao desenvolvimento
das capacidades humanas. Tanto, esse tanto se constitui um dos desafios por um lado, e por outro também há um enorme desafio, que é da melhoria da eficiência. E como bem disse, tanto a eficiência, essa melhoria implica necessariamente a ruptura tanto de atitudes, seja tanto por parte do governo, seja por parte do setor privado, seja por parte dos partidos políticos e também da sociedade civil de uma forma geral. Creio eu, tanto, iremos tanto ter a oportunidade para discutir sobre isso. Este tanto será tanto um dos maiores desafios do país, que é tanto a ruptura da mentalidade, porque sem essa ruptura todos tanto os outros desafios aqui colocados tanto ficam difícil de serem tanto ultrapassados se não tanto estivermos tanto assente tanto numa mentalidade diferente daquela tanto diferente para melhor daquela que nós temos tido até então. E há um outro desafio também, que é como aumentar o nosso mercado, que com certeza tanto, irá passar para uma maior integração tanto ao nível regional, tendo em atenção tanto a nossa pequenez do mercado e também tendo em atenção a população cabo-verdiana, que é extremamente pequena e continuará também ainda pequena tanto nos próximos 15 anos, tanto segundo as projeções tanto, e outros dados que nós iremos ver tanto de seguida, que serão tanto apresentados pelo Dr. Madi. Falando tanto em o Dr. Madi, tanto que irá tanto fazer a apresentação tanto logo de seguida, é um velho conhecido de Cabo Verde, tanto já esteve, trabalhou connosco tanto durante vários anos, tanto apoiando tecnicamente o Instituto Nacional de Estatística. Ele é um PhD em Demografia e Estatísticas e atualmente, já desde 2001, tanto trabalha com a FONUAP enquanto representante técnico da FONUAP, tanto para a região oriental e sul da África, tanto englobando cerca de 23 países. Tanto sem mais delongas, tanto convidaria o Dr. tanto Madi tanto a fazer a sua apresentação. Obrigado. Je vais essayer de faire ma présentation rapidement en français parce qu'on a la contrainte de temps. Et puis je veux essayer d'aller plus rapidement au lieu de chercher mes mots en português, porque eu preciso de uma imersão primeiro para conseguir falar sobre o dividendo demográfico em Cabo Verde. Donc, pourquoi, en fait, j'ai essayé de mettre comme thème comment le Cap-Vert peut bénéficier du dividende démographique. C'est justement pour accompagner la réflexion qui a été faite ici depuis le premier jour et surtout sur l'orientation pour la transformation du Cap-Vert, comme a été mentionné par mon prédécesseur, M. Brito. C'est important parce que je pense qu'en tant que citoyens capverdiens, nous devons tous savoir où est-ce que nous en sommes. Parce que les pays se côtoient, mais les pays n'ont pas le même calendrier, comment dirais-je, pour l'action du développement. Je veux dire pour les actions adéquates pour satisfaire les besoins de la population, bien sûr, en mettant les populations au centre de toute activité que nous faisons. Donc, ce que je vais dire, c'est présenter, ce serait centré ce que nous appelons communément ici le développement durable. Donc, pour moi, c'est simple, c'est la satisfaction des besoins du présent sans compromettre les capacités des futures générations à satisfaire leurs besoins propres. Donc, aussi simple que ça. Et on va essayer de voir, ma contribution, ce serait comment donc on va, avec la réalité du moment qu'on connaît du Cap-Vert, comment on va prendre ça en compte dans une vision.
Et la question du dividende démographique ne se traite pas en un an, en 5 années, quelque chose comme ça. Ça entre dans le cadre d'une vision à long terme. Et j'entrerai plus loin dans les détails. Mais avant tout, je montre ça parce que, il l'a dit, j'ai beaucoup travaillé avec l'Institut de la statistique et je les remercie beaucoup parce que sans eux, je ne pouvais même pas faire cette présentation. Je suis allé là-bas 1 journée et demie. J'ai pu mettre rapidement les informations en place. Ça fait partie de l'innovation parce que c'est l'une des institutions rares en Afrique où on a à temps réel, de mon bureau à Johannesburg, je peux avoir accès à toutes les informations. Et Antonio, le président, je peux le contacter à tout moment. Donc c'est comme si je suis au Cap-Vert. Donc ça, c'est rare, c'est l'une des institutions les plus rares. Il faut reconnaître que le Cap-Vert a fait une révolution dans le domaine des données. Alors, je les remercie beaucoup. Ici, ce que je voulais montrer, tout simplement pour que nous comprenions tous, parce que la vision, comme on l'a présenté ici, moi, je ne vois pas une vision pour dire que, par exemple, chaque Cap-Verdien doit avoir une vision du Cap-Vert. Non, c'est tout le contraire. Il faut la vision du Cap-Vert pour tous et pour chacun. C'est dans ce sens que je vois ça. Et pour le voir mieux, si vous regardez par exemple ce graphique que j'ai présenté en bleu et en bleu, le bleu c'est l'année 2000 et le rose c'est l'année 2010. Et vous voyez qu'en 2000, le bleu, les gens qui étaient... la majeure partie de la population, c'est les gens qui sont... disons, à un peu moins de 10 ans. Mais vous voyez que quand on a fait le recensement maintenant en 2010, ces gens-là qui avaient 10 ans à peu près, ce sont ceux-là qui sont montés à peu près à 20 ans. C'est ce que ça signifie. Donc cela veut dire que si je superposais maintenant l'autre pyramide qui est la pyramide de 90, vous allez voir que ceux qui sont en bleu à 10 ans, là, ils étaient à la naissance à ce moment. Donc c'est là que vous comprenez qu'ils étaient plus nombreux à la naissance, et maintenant ils sont devenus moins nombreux 10 ans après, avec le deuxième recensement. Après, ils seront encore beaucoup moins nombreux. Et comment ça s'est arrivé? C'est ça la question clé pour pouvoir répondre et essayer de bénéficier du dividende démographique. Il faut faire des investissements. Donc, qu'est-ce que c'est? J'ai essayé de le mettre ici en portugais pour que vous puissiez comprendre. Donc, c'est quelque chose qui doit commencer par le changement dans la structure par âge de la population, comme je viens de le montrer. Donc, pour que ce changement se fait, et bien sûr, on ne peut pas dire que c'est un accroissement accéléré que le pays va avoir, parce que c'est ce que la plupart des pays pensent. C'est un potentiel. Pour transformer le potentiel en réalité, il faut y investir. Et si on n'investit pas, eh bien, on finit par payer le coût. Et on va voir qu'est-ce qui se passe concrètement dans la réalité ici au Cap-Vert. Donc, ce n'est possible que sous certaines conditions. Et comme je l'avais montré, il y a 2 possibilités, il y a plus ou moins 2 dividendes. Il y a celui d'en bas, donc les enfants qui sont au moins de 15 ans, par exemple, qui vont après entrer avec le temps dans la vie active. Donc, il faut que ces enfants-là soient mieux préparés. Donc, cela veut dire qu'il faut qu'ils soient en bonne santé, il faut qu'ils aient une bonne éducation, il faut qu'ils aient des capacités, par exemple, pour exercer un emploi. Et puis, il faut qu'ils trouvent un travail décent pour pouvoir survenir à leurs besoins. Et pour que tout cela se fasse, il faut aussi que l'environnement dans le pays soit propice à la création de ces conditions-là pour ces enfants. Et maintenant, vous comprenez que si ces enfants-là sont mieux préparés et ils aient une vie décente quand ils seront plus vieux, et bien sûr, ils auraient le temps d'épargner de l'argent. Et c'est ça qu'on appelle le deuxième dividende aux âges plus ou moins avancés. Donc vous voyez la différence. Les gens vont vivre plus longtemps. Et quand on vit plus longtemps, on a d'autres défis qui ne sont plus les défis d'antan.
Donc, c'est plus ou moins ça. Et maintenant, j'ajoute ça aussi pour mettre le Cap-Vert dans son contexte. Quand on dit où se trouve le Cap-Vert maintenant, le Cap-Vert, c'est le seul pays de cette zone-là, de l'Afrique, je peux dire de l'Afrique de l'Ouest, et même je peux dire de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, qui a sa fenêtre d'opportunité ouverte pour bénéficier du dividende démographique. Et ça, il faut bien le comprendre, parce que pour bénéficier, il y a des choses qu'on doit faire. Et si on ne les fait pas, et bien sûr, le dividende va se transformer en désastre. C'est ce que ça signifie. Et les données, je confronte ça avec les données vont vous nous montrer que, effectivement, on devait commencer hier des choses qu'on devait faire, mais on n'a pas commencé hier, mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Donc on peut se rattraper. Ici, si vous cherchez le Cap-Vert, c'est difficile de trouver parce que je l'ai mis avec tous les pays, quelques pays que je considère comme pays émergents, et je l'ai mis avec les pays de SADC, notre CEDEAO en Afrique australe, parce qu'à l'époque, on était en train de réfléchir sur la question. Mais vous voyez que le pays est bien situé parce que il est là. Bon, vous ne pouvez pas le voir, mais je ne vois pas le curseur non plus. Ah oui, il est là. Donc le pays est là. Il descend là, là, et il se trouve là. Donc il est ensemble avec tous les pays émergents. Pourquoi? Parce que tout simplement, la transition de la fécondité s'est faite de la même façon, mais moins rapidement, mais de la même façon qu'à l'île Maurice, par exemple. L'île Maurice est aussi avec les mêmes groupes, mais de la même façon que certains pays émergents, j'ai ajouté la Corée, j'ai ajouté Turquie pour voir la réalité des choses. Mais quand vous mettez les autres pays africains, vous les verrez tous tout à fait en haut là-bas. J'en ai mis peu, parce que dans nos pays, il y a des pays qui ont le nombre moyen d'enfants, c'est ça qu'on appelle la fécondité, le nombre moyen d'enfants par femme en âge de procréer, qui est des fois supérieur à 5 ou à 6. Et on a même des pays où il y a 7 enfants par femme en âge de procréer. Donc c'est ça la réalité. Cela veut dire que le Cap-Vert, il est dans un contexte où il doit faire des investissements bien spécifiques qui ne sont pas tout à fait différentes des autres investissements que d'autres doivent faire, mais dans le calendrier, c'est différent. Ce que le Cap-Vert, ce que par exemple le Sénégal qui est à côté doit faire maintenant, le Cap-Vert l'avait fait avant, c'est ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas faire la même chose, même si vous êtes dans la même communauté. On a parlé de la CEDEAO, c'est vrai. Mais il faut savoir où est-ce qu'on est, parce que si on rate le cocher, cette fenêtre ne reste pas éternellement ouverte. Elle va se fermer un jour, et si elle se ferme, on n'a pas pris les devants, et bien sûr, ça devient la catastrophe. La plupart des autres pays qui sont dans la région, ils ont une pyramide complètement en rectangle. Eux, ils ne peuvent pas parler de dividende démographique parce qu'il n'y a aucune fenêtre qui peut s'ouvrir. Ils sont submergés par les charges. Ils peuvent pas, les gouvernements ne peuvent pas répondre aux besoins des populations. Et vous voyez ce que ça fait là-bas, dans ces zones. Ici, c'est le seul pays, comme j'ai dit, il y en a 4 en Afrique subsaharienne. Il y a l'île Maurice, que le Cap-Vert peut suivre comme exemple, parce que c'est le premier. Il y a les Seychelles, il y a le Cap-Vert, et puis il y a l'Afrique du Sud. Mais la réalité de l'Afrique du Sud aussi est différente, et j'étais bien content de voir la présentation du Premier ministre quand il parlait des FAIMO. Les FAIMO, c'était une bonne solution aux vrais problèmes d'antan. Mais aujourd'hui, les FAIMO, c'est une mauvaise solution aux vrais problèmes d'aujourd'hui. On ne peut pas faire les FAIMO dans un contexte du Cap-Vert. Mais ailleurs, par exemple, un contexte comme l'Afrique du Sud, je l'accepterai volontiers, parce que les capacités ne sont pas les mêmes. Ici, on a des gens qui ont des capacités, qui ont des niveaux d'instruction assez élevés. En Afrique du Sud, c'est tout le contraire. Il faut chercher dans la masse, parce que ça, c'est lié à l'histoire. Il faut chercher. C'est très difficile de trouver un homme qualifié qui a une maîtrise, par exemple, pour faire
le travail. Si vous le gardez 3 ans, vous avez de la chance parce qu'il va aller travailler pour le gouvernement où il a beaucoup plus d'avantages. Ils sont pas nombreux. Donc c'est ça le problème. Donc on peut être dans le même paquet, mais on ne doit pas jouer les mêmes rôles. Donc il faut toujours être vigilant, proactif, essayer de savoir où on se trouve et qu'est-ce qu'on doit faire pour avancer. Le Cap-Vert n'a pas à attendre de quelque pays que ce soit. Vous devez prendre le devant parce que votre situation est bien spécifique. Donc réfléchir une réflexion propre sur nos problèmes et essayer d'avancer. Donc j'ai essayé de mettre ce graphe pour montrer, parce que tout passe par la transition de la fécondité. On ne peut pas faire la transition de la fécondité sans faire une révolution contraceptive. Et ça a été fait ici. Parce que si vous regardez les données à l'époque, quand on avait les années 80, je suis arrivé au Cap-Vert la première fois, c'était en 87. En 88, c'était 16% la prévalence contraceptive. Et maintenant, on est à 44%. Donc, quand vous utilisez ce graphe-là, c'est ce que ça signifie. Si vous mettez le pourcentage dans une courbe, ça va vous correspondre à un nombre moyen d'enfants par femme qui est vraiment souhaité pour que les choses marchent bien. Et cette transition, ça peut prendre 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans. Donc c'est ça le grand problème. Et nous, le Cap-Vert est bien situé pour le moment. Et en fonction de la vision dont on parle, si vous mettez l'objectif à 2030, eh bien, on devait se trouver dans ce point jaune-là. C'est là qu'on devait se trouver, et cela veut dire qu'à ce moment, le nombre moyen d'enfants par femme va se retrouver autour de 2,1, 2,08, et la prévalence contraceptive doit répondre à ça. Si les deux vont ensemble, et ça doit aller à 63, à peu près 62, 63%. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je voulais montrer rapidement? C'est essayer de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, où est-ce qu'on veut être en 2030. Eh bien, les informations que je viens de dire, c'est exactement ça, mais ce qui est important ici, c'est les rapports qu'on appelle les rapports de dépendance que vous avez, par exemple le rapport de dépendance des jeunes qui était par exemple de 46, cela veut dire que pour le rapport de dépendance, c'est le nombre de personnes à charge pour une personne qui est active. C'est ce que ça signifie, qui est en âge actif, et le nombre de personnes à charge. Personnes à charge, cela veut dire les enfants de moins de 15 ans, plus les vieux de plus de 65 ans. Donc, c'est les calculs qu'on fait pour le total. Maintenant, il y a les jeunes, il y a les idosos, les vieux. Relation de dependência dos jovens e dos idosos. Et ce qu'on remarque ici au Cap-Vert, par exemple, de 8 en 2030, il va légèrement augmenter un peu, parce que ce que j'ai expliqué, c'est l'espérance de vie qui monte. Donc, on aura plus de vieux. Donc, à un certain moment, bien sûr, le problème des jeunes, c'est extrêmement important, mais en même temps, il faut penser au problème des vieux. Et ce que l'île Maurice est en train de résoudre maintenant, ça va venir donc il faut anticiper. Il faut faire un truc, des stratégies plus ou moins harmonieuses pour comprendre cela. Donc ici, c'est juste pour vous dire qu'il faut que tout Cap-Verdien sache que la fenêtre d'opportunité pour le dividende démographique est déjà ouverte ici. Et on ne peut pas faire autrement, vous n'avez pas le choix. Si on n'investit pas, eh bien, on va à la catastrophe. Pour les investissements, moi, je prends quelques... 13 minutes, 13. Je prends quelques informations que j'ai vues dans les présentations, que j'ai prises aussi à l'INE. Là, par exemple, l'électricité, l'accès à l'électricité. Maintenant,
on est à peu près ici. Si vous vous rappelez bien, au milieu des années 90, quand on préparait les plans municipaux de réduction de la pauvreté, l'un des gros problèmes qu'on avait, c'était ça, l'électricité. Donc ici, il faut savoir que des progrès réels ont été réalisés. Il faut les, bien sûr, consolider. L'accès à l'eau, c'est la même chose. Mais en même temps, il y a des choses sur lesquelles on doit réfléchir pour essayer de, comment j'ai appelé ça, pour essayer de redoubler des efforts. Par exemple, sur l'Internet, si on veut positionner l'accès à l'Internet, le Cap-Vert, là où l'on veut, il faut résoudre ce problème-là. Et si on veut, par exemple, doubler les exemples que le président a donnés, étant je ne sais plus si c'est à Brava, et puis consultation à distance, et bien sûr, tous ces problèmes-là doivent être réglés. Et le règlement de ces problèmes-là aussi, c'est dans l'innovation, c'est dans la créativité, et c'est aussi les jeunes qui peuvent mettre leur savoir-faire à contribution pour développer des applications. Parce que 92% des gens ont accès au télémobile. Donc, on peut lier à ça, mais il faut des applications spécifiques pour répondre aux besoins réels que nous voulons dire. Et enfin, l'autre gros problème qu'il va falloir régler, c'est le chômage. Mais centrer le chômage des jeunes, parce que la question du dividende démographique, c'est centré vraiment sur les jeunes. Mais les jeunes d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain et les vieux d'après-demain. Donc, c'est avec ça, quand normalement on résout ce problème-là, toutes les autres questions récurrentes qui viennent, providence sociale et tout ça, se règlent en même temps. Parce que les gens sont non seulement mieux en bonne santé, parce qu'on a fait les investissements qu'il faut, ils sont mieux préparés, mieux équipés, ils exercent des emplois décents, ils ont de bons salaires, ils économisent, ils envoient leurs enfants à l'école et ils prennent une bonne retraite. Donc, mais c'est l'anticipation, comme j'ai dit. Ici, le plus grave, c'est les jeunes, et bien sûr, qui ont des taux de chômage beaucoup plus élevés que la moyenne nationale. Donc, il va falloir faire quelque chose. Ça ne peut pas rester comme ça, parce que la fenêtre est ouverte. Si la fenêtre n'était pas ouverte comme les autres pays, on pourra jongler là-dedans, continuer. Mais ici, on ne peut pas laisser ça, parce que c'est des gens qui ne participent pas, qui ne contribuent pas à la production, à l'économie, et il faut en faire quelque chose. Donc, avec l'innovation, comme j'ai dit, la créativité dans les secteurs porteurs. Et aussi, il faut régler ce problème. Ce problème, c'est un peu le sous-emploi et l'emploi. Parce que chaque fois que vous avez un pic, une baisse du chômage, il correspond plus ou moins à un pic du sous-emploi. C'est de l'emploi, mais ce n'est pas de l'emploi, ce n'est pas ce qu'on veut. Parce que ce dont on parle du capital humain, mais du capital humain de qualité. Et enfin, pour la réflexion, moi je donne pour les quelques qu'il faut ajouter à tout ce qu'on dit. C'est par exemple dans le secteur économique. Quand j'ai mis, c'est pas Poupansas. Et quand j'ai mis Poupansas, je raisonne dans le dividende, parce que le dividende, c'est ça. Vous avez moins d'enfants, parce qu'on a baissé la fécondité pendant de 7. Le Cap-Vert était à 7 enfants par femme dans les années 70, vers fin 70. 7 enfants par femme, on est arrivé à 2,4 enfants par femme. Donc tout cet effort qui a été fait, donc il n'y a pas beaucoup d'enfants à charge. Donc on peut calculer ses coûts. Et normalement, avec la bonne gouvernance, la cote que l'on a, si on calcule ses coûts, un gouvernement peut décider, ok, ben c'est un bon progrès, ben je peux retourner ces coûts et je les réinvestis dans un secteur, ou le secteur de la santé, ou le secteur de l'éducation, etc. Donc c'est pour cela que ma réflexion
reste dans le cadre du dividende parce que ça peut résoudre des problèmes. Diversifier le commerce selon le produit et la destination, investir dans les infrastructures. Et bien sûr, j'avais dit avant qu'il faut capitaliser et consolider les acquis. Il ne faut pas les oublier. On ne dort pas sur les lauriers, mais on doit maintenir la qualité et continuer. Bon, maintenant, pour l'emploi, là où le Cap-Vert se trouve, c'est immédiatement qu'il faut faire. Et c'est pour cela que j'ai mis MAJ rapidement. Donc, c'est maintenant, ce n'est pas demain qu'il faut faire. Il faut régler ce problème d'emploi parce que on est déjà dedans. Et on va sortir. Donc, si on ne règle pas, les autres, là, la génération là, va être sacrifiée.